Então vamos lá, nessa segunda parte, o que que a gente vai fazer? Nós vamos transformar esse programa aqui, mas agora a gente vai usar, vamos fazer esse programa de tal forma que ele não seja mais limitado pelo tamanho da pilha. Para isso, a gente vai ter que usar, o que que a gente tem que usar? Pedro? O que a gente tem que usar, Pedro? Já que a gente não vai usar pilha? Calma, professor, não entendi. A gente não vai mais usar pilha, a gente não vai mais ser limitado pelo tamanho da Ah, sim. pilha. A gente vai usar o quê? A, A RIP. a hip. A hip se escreve desse jeito, tá? Não é hip, é hip. Isso é uma beleza. Português, brasileiro falando as coisas em inglês é uma beleza, né? Porque essas duas coisas são totalmente diferentes em inglês. É rip e hip. E a gente fala tudo igual, mas tá de boa. Mas isso aqui nós vamos usar a hip. A gente, cara, só fala hip. Só fala hip. Hip, hip, hip. Eu não me lembro de ter. Eu não sei de um termo em português para memória hip. Infelizmente. E se você der uma procura, procura em inglês o que significa hip também, você vai ver que bizarro que é. Mas tá bom. Vamos lá. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, lembra da aula passada, Pedro? O que o V, afinal, é? O V é um vetor, correto? Só que Sim. a gente aprendeu na aula passada que vetor é a mesma coisa que ponteiro, mas ele tem uma característica diferente. O que diferencia um ponteiro e um vetor? Vamos pegar aqui um P1, um asterisco P1. Qual que é a diferença entre o asterisco P1, o P1 e o V nesse momento? A gente tem duas coisas diferentes entre eles, basicamente. Bom, o P1 ele vai apontar para algum lugar. Mas por enquanto não aponta para ninguém. É, tá declarando ali. Eu só tô O... declarando ele, não tô definindo o que ele é. Não tô inicializando ele. Essa é a primeira fonte de problemas com ponteiros, tá? Uhum. Ponteiro, diferente de um vetor nunca vai ficar, por exemplo, o V, ele tem um começo aonde estão os elementos dele, certo? Os, seja 1000, seja 10.000, seja 1 milhão de elementos, eles começam na posição V. E do V em diante é o vetor, certo? O ponteiro não. O ponteiro, ele não. Você pode ter declarado o ponteiro e não ter inicializado. Você pode ter inicializado o ponteiro e depois ter mudado ele de valor, entendeu? E aí o ponteiro ele pode não estar apontando para alguma coisa correta. Esse é o primeiro problema. Agora, a segunda característica é o vetor sempre tem o espaço dele está garantido. O V está sempre apontando para a primeira posição e o espaço está garantido. Eu tenho N posições garantidas para ele. O P1 não. O P1 não sabe de nada disso. Eu não sei se o P1 está se o P1 tá apontando para algum lugar. E se ele estiver apontando para algum lugar, não tem nenhuma garantia de que esse lugar tem espaço. Por exemplo, eu poderia fazer isso aqui, olha. P1 recebe endereço de N. Isso aqui funciona? A linha 10 funciona, Pedro? Funciona. Quantos espaços eu tenho garantido para o P1 agora? É, não dá pra saber. Tenho, eu sei exatamente, só tem um. É o N. E só o N, Ah, certo? É só o N. E repara que a quantidade de espaços que eu tenho garantido para o P1, de que eu posso usar o P1, depende de como eu vou inicializar o P1. Nesse caso aqui, o P1, ele está apontando para uma variável N, para o endereço de uma variável N, então ele tem um espaço. Antes ele não tinha nenhum, agora ele tem um. Se eu pegar e falar que P1 aponta para N, quantos espaços agora eu tenho garantido para P1? É o primeiro. aponta para V. Desculpa, aponta para V. Tem razão. Tamanho, na verdade, é só o primeiro do V. Então, repara, olha só, isso é uma coisa importante, essa é uma primeira confusão. Ele aponta para o primeiro do V, só que o V tem N caras. Então, se é seguro usar N caras pelo V, é seguro eu usar N caras pelo P1 também. Entendeu? Então, na verdade, assim, o P1 em si, o ponteiro em si, para ele ser um ponteiro válido, para ele poder ser usar, para ele ser seguro, ele não depende dele. Depende de você achar um espaço para ele. Então, se você, vamos supor, a vida continua, beleza? Você não sabe o que aconteceu lá para cima. Aí eu quero fazer isso aqui, olha. Eu posso fazer P1 recebe 15, asterisco P1 recebe 15? Eu posso fazer isso? Cara, depende da onde você colocou o P1 apontando. Eu já nem lembro mais aonde o P1 está apontando. Mas P1, o cara que o P1 está apontando receber 15 vai depender da onde eu fiz ele apontar.
Eu posso fazer assim também, né? Lembra da aula passada? O, o terceiro cara depois do P1 recebe 15. Cara, isso é válido ou não é? Depende de quem que você fez o P1 apontar. Se o P1 tivesse apontando para o N, não, isso aqui está errado, porque o P1 estaria apontando para um cara só. E você está pegando o terceiro cara lá na frente, está errado. Mas se o P1 tivesse apontando para o V tem N caras na frente, contanto que tenha mais do que 3 caras, tá ok. Então, quando você está mexendo com ponteiro, você já começa a ter esse problema. Para você conseguir concluir se o uso do ponteiro está correto ou não, você tem que garantir que para chegar nesse ponto, eu estou fazendo ele apontar para um lugar que é válido. E tem várias maneiras de fazer, apontar para o lugar que é válido. Sei lá, você pode. Ó, ali tá. Eu posso fazer um asterisco P2, que recebe V. Ó, certo? Aí eu venho aqui. Aí eu faço assim: P1 recebe P2 mais 5. Beleza? Aí eu pergunto: da linha 38, é válido ou não é válido? Como é que eu sei se a linha 38 é segura de ser executada ou não? Você consegue perceber que ele é o terceiro cara depois da onde o P1 está apontando, correto? Sim. Mas o P1, por sua vez, é o quinto cara depois que o P2 está apontando, certo? Uhum. E o P2 está apontando para onde o V está apontando. Então, para você saber que a linha 38 está funcionando, está ok, você tem que fazer toda essa manobra. É óbvio que a melhor solução é evita fazer muita firula com os ponteiros, faz só o básico. Faz só o básico, só aquilo que você tem certeza que vai funcionar. O problema de ponteiros é que a gente tem muita liberdade, a gente começa a usar demais essa liberdade e depois no final a gente não dá conta, entendeu? Nesse caso aqui, já começou a ficar complicado. Isso aqui só vai funcionar realmente se o V estiver apontando para um cara que tem pelo menos 8 posições. Mas para eu concluir isso, eu tenho que olhar a linha 38, olhar a linha 25, olhar a linha 16, olhar a linha 8 e lembrar de tudo isso. Detalhe, isso daí poderia estar acontecendo dentro de uma outra função, que está num outro arquivo, que o teu primo está implementando. Então, o problema do ponteiro acaba sendo toda essa dificuldade de você manter quem é que está apontando para quem, tá? Ok. Dito isso, vamos fazer só o básico. O que a gente vai tentar fazer aqui é o seguinte: eu vou resolver o problema que a gente colocou na gravação passada, que é se o N for muito grande, ele estoura a pilha. Então eu não quero usar a pilha. Eu não vou usar mais o V, certo? Eu não vou mais usar o V. Eu vou trocar o V pelo P1. Ok? Agora não vai mais estourar a pilha. Você concorda que agora não estoura mais a pilha? Sim. Só que tá errado. Por que tá errado? Porque o P1 tá apontando para um lugar, Eu certo? não, exatamente, eu não garanto que o P1 está apontando para um lugar que tenha pelo menos N elementos para eu poder escrever no último desses elementos, certo? Se eu compilar esse programa, ó, compila sem problema. Se eu rodar esse programa, cara, ó, o pior é isso. Ele funcionou. Aí, deixa eu rodar de novo, deixa eu colocar um número maior. Ó, aí já terminou com 1 milhão. Deixa eu rodar com 1.000, com 10.000. Também não deu, já deu pau. Vou rodar com 1.000. Com 1.000 ele já tinha dado certo, né? Com 1.000 ele funciona. Repara, ele tá errado todas as vezes. Todas as vezes ele tá errado. Desde a primeira, desde o 1.000. Aqui, ó, se eu rodar com 10, ele já tá errado aqui. Só que ele não manifesta o erro. Ele não manifesta o erro. Você pegou o P tá apontando para algum lugar, sabe-se lá onde. Você vai na última, vai N posições, N-1 posições na frente desse lugar, coloca 1 lá, certo? E imprime essa posição. Isso aí não faz nenhum sentido, porque você não sabe onde ele está apontando, porém, funciona com números pequenos. Quando o teu programa. Aí, é óbvio, quando você vai testar, né? Você testa com 5, 12, 29 e manda para frente. Aí, na hora que o cara vai usar, ele usa com um valor bem maior e aí ele dá problema. E aí você fala, mas como estava funcionando? No meu computador estava funcionando. E realmente estava, certo? Então, aí é uma fonte, uma das fontes que a gente tem. De novo, o programa está errado desde o começo.
O problema é que para valores pequenos de n ele funciona. Isso daí é um erro para a gente. E, de novo, é isso que faz com que trabalhar com ponteiros fique muito difícil. Isso daí funciona agora, vai funcionar semana que vem. Seu programa começa a crescer. Aí cada um faz a sua parte. Quando vocês juntam as partes, ela para de funcionar. Mas o que você errou foi agora, na hora que você escreveu essa linha aqui, tá bom? Vamos lá. O que a gente vai fazer? Na próxima gravação a gente explica o que aconteceu, mas a gente vai fazer o P1 apontar para um lugar válido. E aí a gente vai fazer usando o tal do malloc. Malloc, ele tem uma formulazinha também, certo? E respire fundo e aceite por enquanto. E depois eu explico o que está acontecendo. Para a gente usar o malloc ele precisa de uma outra biblioteca, um outro cabeçalho, que é o stdlib. Certo? O stdlib. O que o malloc faz? O malloc é o cara que te dá acesso a heap. Quando você faz o malloc, ele recebe um parâmetro que é quanto de memória você quer que ele te dê. Aqui eu poderia escrever assim, ó, malloc. Ele vai me dar, nesse caso, 100 mil bytes. O malloc vai me dar 100 mil bytes, nesse caso aqui. Ok? Pura e simplesmente. Ele vai pegar 100 mil bytes da heap e me entregar. O que vai fazer com que o programa funcione até um certo ponto. É uma formulazinha porque, na verdade, o que eu quero? Eu quero espaço para colocar n inteiros. Então, a gente faz desse jeito aqui, olha. Size of int me dá o tamanho de um inteiro. Vezes n vai me dar quantidade de bytes que eu preciso para guardar n inteiros. E aí eu falo para o malloc, cara, aloca para mim essa memória. Ele vai alocar e vai retornar no P1, vai fazer o P1 apontar para o começo dessa memória que ele alocou. Ok? Então, com isso agora, a gente consegue compilar, compilou sem problemas, a gente consegue rodar. 1000, 10 mil, vamos pular já para 10 milhões, que era o que dava pau no outro, né? Tá. 10 milhões, vou tentar 100 milhões, tá? 100 mil milhões. Funcionou. Tá, vamos tentar 1 bilhão. 1000, milhão, bilhão. Funcionou. Cara, enquanto eu tiver memória no computador, eu consigo fazer. E acredite, ele está pegando um espaço de memória que cabe 1 bilhão de inteiros e está liberando esse espaço para mim. Eu estou usando, eu vou usar esse cara, no caso, estou fazendo uma coisa totalmente arbitrária, só para mostrar o que poderia dar errado e tudo mais, mas eu estou alocando 1 bilhão de inteiros, certo? E colocando um valor no finalzinho dessa sequência e imprimindo, tá bom? Repara que não estourou a pilha. Se a gente tivesse feito da outra forma, a gente teria simplesmente estourado a pilha, ok? Nesse caso aqui, não tem pilha porque está usando a heap. E como eu disse, a heap, ela é todo o restante da memória do computador. Todo o restante, ok? Quando você está rodando o computador, o programa, e fala assim, olha, eu preciso de 1 bilhão de inteiros, o malloc vai negociar ali com o computador e tal, fala assim, cara, eu tô precisando de 1 bilhão aí, me arruma aí. Aí, beleza, ele arruma, tá, arrumou, e ele entrega esse ponteiro, entrega o ponteiro para onde ele conseguiu alocar esse bloco de memória. E aí você faz o que você quiser com ele. Já é bom a gente começar a lembrar que, da mesma forma que eu peço memória, quando eu não uso mais a memória, eu tenho que liberar. E é o que eu fiz aqui na linha 13, é o free, certo? Eu simplesmente digo, eu não estou mais precisando da memória que você me deu. E o que eu tenho que passar para ele é aonde começava a memória que o malloc me deu. Isso aí vai ser importante daqui a pouco, tá bom? Deixa eu parar a gravação, já está ficando um pouco longa e a gente já volta.